Paz do Senhor, povo de Deus, muito bom dia. Está começando a nossa Escola Bíblica Online. Domingo, 31 de outubro de 2021, 9 horas da manhã. Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pela tua participação. O pouquinho que eu sei, eu quero estar passando para você aqui hoje, ok? E a proposta agora é comentar algo sobre as pessoas que ajudam na obra do Senhor, ok? No primeiro domingo falamos sobre o colaborador, depois falamos sobre o auxiliar e depois falamos sobre o diácono e hoje vamos comentar algo sobre o presbítero, uma função muito importante na obra do Senhor, amém? Presbítero, a palavra presbítero quer dizer ancião, então uma pessoa mais velha, uma pessoa experiente, tanto na vida como com o Senhor, que é separado por uma obra especial na casa do Senhor. A ideia é uma pessoa mais velha. No Antigo Testamento era um participante do Sinédrio, que era o conselho judeu para julgar a lei de Moisés, o Torá. E no Novo Testamento é o grupo que administra as comunidades cristãs, a liderança da comunidade cristã, ok? Então a pessoa que realmente vem para fazer parte da liderança, para ajudar na administração e na organização das coisas do Senhor na sua casa. Então vamos ver as passagens que tem o termo presbítero para nós entendermos mais dessa função tão importante na casa do Senhor. Acompanhe comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Paulo dando orientações ali ao jovem Timóteo, um líder proeminente ali na comunidade cristã, Paulo dando instruções, orientações a ele. Então ele diz que os presbíteros que governam bem sejam estimados em duplicada honra. Governam, aqueles que administram, sejam dignos, isto é, pensem bem deles, de duplicada honra. Honra, a ideia para nós entendermos o valor desta palavra é o preço que se dava a alguma coisa. Se eu quero honrar alguém, eu vou dar algo valoroso para ele, algo valioso para ele. Então essa que é a ideia. Então os presbíteros que governam, que administram, que sejam dignos de duplicada, em dobro da honra, o valor que se dá àquela pessoa. Principalmente aqueles que trabalham na palavra e na doutrina, principalmente, isso é, realmente dê uma atenção especial para essas pessoas, aqueles que trabalham, se esforçam na palavra, isso é, na exposição, na pregação e na doutrina, no ensino. Então já podemos ver aí Paulo dando instruções a Timóteo de qual são as funções de um presbítero, e era uma função tão importante que Paulo orienta algo no versículo 19 desse mesmo capítulo, dizendo: não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Acusação, incriminação, isso é, colocar a culpa em alguém pelo um crime que ele cometeu. Então Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, não aceita nenhuma denúncia, nenhuma acusação, nenhuma incriminação contra um presbítero, contra um líder, ok? Somente com 2 ou 3 testemunhas. A palavra testemunha ali diz o quê? Pessoa que realmente viu e presenciou e pode falar do que aconteceu. Então olha como era sério realmente essa função dentro da casa do Senhor e a importância que Paulo está dando ali para Timóteo, para prestar muito bem atenção de como ele deveria orientar essas situações. Já para Tito, outro líder proeminente da igreja, que Paulo também dá orientações, ele diz assim no capítulo 1, versículo 5, acompanhe comigo: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros como já te mandei. Então Paulo está dizendo para Tito, outro líder: escuta, Tito, os presbíteros tu deve nomear eles, tu deve colocar eles ali para quê? Para as coisas ficarem tudo organizada, para as coisas ficarem certinhas. Tu tem que ter uma liderança junto contigo para cuidar da denominação, para cuidar da igreja, para cuidar da comunidade de fé. Então já vemos aí mais um líder sendo orientado por Paulo para colocar líderes realmente que façam o negócio funcionar. Para vocês verem a importância
da função do presbítero na casa do Senhor, ok? E Tiago vai já passando para uma outra área da importância do presbítero na casa do Senhor. Acompanhe comigo, Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, e ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha só a importância do presbítero. Veja a questão ali que Tiago está trazendo para aquela comunidade de fé que ele escreve esta carta, ok? Da liderança, que realmente quando houver alguém doente ali, pode ser uma enfermidade física, que é o mais provável, mas também pode ser algo emocional, algo realmente da pessoa, da natureza da pessoa, que ele precisa trazer ânimo para ela. Então veja a importância do presbítero. Se alguém está doente, chame os presbíteros, ok? E orem com ele, ungindo com azeite, e o Senhor o curará. Então o presbítero, ele ora na autoridade que ele recebeu de Jesus Cristo, ok? E o Senhor vai curar aquela pessoa. Já estamos vendo na carta que Paulo escreveu a Timóteo, escreveu a Tito, e agora a carta que Tiago escreve para aquela comunidade de fé, a importância do presbítero na casa do Senhor. Agora, a orientação que eu vejo mais tremenda para os presbíteros, da importância deles, está na carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 3. Acompanhem comigo. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto-te eu, que sou também presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Então, Pedro está trazendo ali a sua autoridade apostólica, ok? Agora ele dá as orientações para os presbíteros no versículo 2 e versículo 3. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo como exemplo ao rebanho. Olha só, Pedro agora já traz uma importância muito mais forte da questão da função do presbítero ali na comunidade de fé. Quando ele fala apacentai, isso é, a ideia é o pastor pegando o rebanho, lá levando as ovelhas para o campo, para dar alimento, para dar água, para proteger dos predadores, para proteger dos ladrões. Então olha a função do presbítero, apacentai, vocês devem cuidar, vocês devem guardar, vocês devem alimentar. Apacentar o quê? O rebanho de Deus, o povo de Deus que foi colocado na sua mão, não somente como um líder da comunidade, um sacerdote, um pastor, um padre, mas também como fazendo parte da liderança do povo de Deus ali naquela comunidade de fé. E ele continua, tendo cuidado dele, isso é, observar cuidadosamente, é ver cada um, ver como é que está cada um, ver a situação de cada um, pedir para Deus dar uma palavra de ânimo, de força, para a pessoa realmente crescer na presença do Senhor. Olha como é sério a função do presbítero na casa de Deus. E Pedro continua, não por força, mas voluntariamente, isso é, sem ficar constrangendo ninguém, mas tudo feito com boa vontade. Tá vendo? Olha só, não é para constranger, não é para obrigar, mas fazer as coisas, as pessoas entenderem as coisas com boa vontade. E Pedro vai se aprofundando nesse negócio. Olha só, meu irmão, você que é diácono, que tem a intenção de um dia ser presbítero na casa do Senhor. Olha a responsabilidade. Pedro continua, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Torpe ganância fala do quê? De uma pessoa que quer se beneficiar do evangelho para se promover, ou mesmo para conseguir algum ganho, algum lucro, mas de ânimo pronto, isso é, você tendo satisfação, muito prazer naquilo que você está fazendo. Olha como é tremendo essa função de presbítero na casa do Senhor. E Pedro continua, nem como tendo domínio sobre a herança do Senhor. Essa palavra domínio quer dizer o quê? Controle. Sabe qual é a ideia, gente? Isso aqui é muito sério. A ideia é aquele senhor que tem os seus escravos, que tem o domínio sobre eles,
que tudo que ele mandar os escravos fazer, eles têm que fazer. Essa que é a ideia dessa palavra domínio. Então Pedro está dizendo assim, tu não é para controlar as pessoas, tu não é para controlar elas, tu é para ensinar, para tu orientar, para tu guiar, tu tem que apacentar. E ele encerra essa parte falando uma coisa muito séria, mas servindo como exemplo ao rebanho. Essa palavra exemplo quer dizer marca, isso é, uma coisa que marca você, que as pessoas vêm e querem realmente seguir aquele padrão, seguir aquele modelo, porque você é o quê? Um exemplo. Está entendendo, meu irmão, minha irmã que me ouve nessa manhã, ok? Presbítero, uma função muito tremenda na casa do Senhor, que nós temos que honrar essas pessoas, mas nós que somos chamados para o presbitério, ok? Nós temos que ter a noção da responsabilidade, que é isso. Então, concluindo, presbítero é uma pessoa experiente, ok? Na vida e nas coisas do Senhor, que é chamado para atuar junto com a liderança da comunidade de fé. E o que ele faz na casa do Senhor? Ele aconselha na tomada de decisões, ok? E ele também ajuda a organizar alguma área dentro daquela comunidade de fé, seja um departamento ou seja realmente na liturgia da reunião. Ele protege, ele guarda o rebanho, ele protege aquele rebanho e principalmente ele ensina o rebanho, a questão da doutrina, e ele prega, ele expõe a palavra, ele é um pregador da palavra. Ele tem um entendimento acima do normal da palavra. E também, algo muito tremendo, como nós vimos lá em Tiago, ele ora e declara a cura na vida da pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha a autoridade que Deus deu para o presbítero. Eu vou repetir, ele ora e declara a cura no nome do Senhor Jesus Cristo. E o que ele não deve fazer, conforme nós vimos agora na carta de Pedro, ele não deve constranger os outros, ele não deve se beneficiar com essa posição que ele tem, e ele não deve controlar ninguém, gente, ok? Olha só, o que Deus está chamando você para a responsabilidade, e aquilo que vai chamar a atenção dele, ele vai ser um exemplo naquela comunidade de fé, ele vai estar sempre com disposição, e sempre vai ser uma pessoa voluntária, e a comunidade de fé vai dar honra duplicada para ele, ok? Veja a importância dessa função, o privilégio e a responsabilidade de ser um líder dentro da comunidade de fé. Então você que é diácono, que deseja se tornar um presbítero, veja todas as suas responsabilidades na casa do Senhor. Amém? Muito obrigado por essa aula, muito obrigado por ter acompanhado. Deus abençoe sua vida. Bom culto nesta noite. Fiquem todos na paz. Tchau.